tentar, de alguma maneira, aperfeiçoar a advocacia dos colegas com algumas considerações, inclusive jurisprudenciais, porque aqui nós estamos diante de um tema que já tem repercussão jurisprudencial nos tribunais superiores, que é o princípio da primazia no julgamento do mérito. Não é segredo para ninguém que o CPC de 2015 ele deu uma extrema relevância aos princípios processuais. Inclusive, há um rol de princípios processuais já nos primeiros artigos do CPC de 2015. Não é um rol exauriente, é verdade, mas o legislador deixou claro que ele gostaria de colocar como um carro abre alas os princípios processuais para que todos, ao iniciar a leitura do novo Código de Processo Civil, já fossem se familiarizando de alguma forma com tais princípios. E ali, entre esses princípios, nós tiramos do artigo 4º do novo CPC o princípio da primazia no julgamento do mérito. Agora, cá entre nós, apesar dessa previsão expressa, constante do artigo 4º, não é uma novidade o princípio da primazia do julgamento do mérito. Quer dizer que esse princípio só passou a existir a partir do CPC de 2015 é, na verdade, desconsiderar um histórico de obviedade. Isso por quê? Porque esse princípio, além de jurídico, ele é estritamente lógico. Perceba, quando o legislador ele cria o processo, em especial o processo cognitivo, ele almeja que este processo chegue a uma solução do mérito. E isso por uma razão muito simples. É por meio da solução do mérito que o conflito entre as partes levado ao juízo é resolvido. Note, a alternativa à solução do mérito é a sentença terminativa. A sentença terminativa, que é a sentença que não resolve o mérito, ela resolve o processo, mas não resolve o conflito. É o processo pelo processo, é o processo se resolvendo e não conseguindo, obviamente, cumprir a sua única função na vida, que é resolver o conflito que foi apresentado ao juízo. Então, desde muito, nós falamos em fim típico do processo, em fim normal do processo, para designar o julgamento do mérito, e fim atípico, fim excepcional do processo, para falar sobre a decisão terminativa. Então, perceba, não é um princípio novo, e o que mais, na verdade, me chama a atenção, e é nisso que eu queria centrar as nossas atenções, são as normas, não o artigo 4º, mas as normas que vão materializar este princípio no novo CPC. Porque eu acho que se há um grande mérito do CPC, nesse tocante, foi não deixar apenas um princípio, podemos dizer, panfletário, né? Quer dizer, olha, todos têm direito ao julgamento do mérito. Sim, que legal. Mas como é que eu instrumentalizo isso? Como é que eu materializo esse princípio? E aí sim, nós temos algumas novidades interessantes do CPC. E é interessante por quê? Porque a partir do momento que você tem previsões expressas, normas legais num CPC, você tem a norma federal, que é a norma federal que você vai usar como fundamento jurídico do seu recurso no caso de violação a este princípio, podendo, inclusive, levar a discussão ao recurso especial por meio da violação de norma federal. Daniel, como é que o CPC, então, ele materializa esse princípio? Ora, quando o CPC ele fala no julgamento da ação e nessa tentativa de que todo o processo, na medida do possível, chegue a uma solução do mérito, ele faz por duas formas distintas. A primeira delas também não é uma novidade, trata-se de um princípio processual que já está entre nós há algum tempo, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Nós temos aqui ao menos dois dispositivos, que é o artigo 188 e o artigo 277 do CPC, para dizerem basicamente a mesma coisa. Se o ato processual ele é viciado, e para ele ser viciado, basta que ele seja praticado em desconformidade com a lei. A partir do momento que o ato não é praticado na forma que a lei prevê, ele é um ato viciado. Mas a ideia é que, mesmo este ato sendo viciado, ele não nos leve à nulidade, já que essa é a consequência natural do vício processual. O princípio da instrumentalidade das formas, ele permite que um ato, mesmo viciado, ele gere efeitos normalmente. E para que isso aconteça, nós precisamos, nos termos desses dois dispositivos, do preenchimento de dois requisitos. Primeiro, o ato precisa atingir a sua finalidade. Significa dizer que, apesar de você ter tomado um caminho que não era o caminho da lei, você chegou ao resultado pretendido pela lei
com a prática daquele ato. E o segundo requisito, a ausência de prejuízo. O ato viciado não pode prejudicar a parte contrária, não pode causar um prejuízo ao processo, e uma vez observados esses dois requisitos, nós teremos a desconsideração da nulidade. E notem, a nulidade é, obviamente, um obstáculo à solução do mérito. E a partir do momento que trabalhamos com a instrumentalidade, nós estamos, sim, prestigiando o princípio da primazia no julgamento do mérito consagrado no artigo 4º. Não é novidade, como eu já insisto em reafirmar, mas é interessante, né, que essas previsões legais elas venham para eventualmente fazer juízes que são recalcitrantes na aplicação do princípio que passem a ser mais motivados, por assim dizer, na sua observância. E a outra forma, e aqui sim o legislador ele inovou, finalmente chegamos aí no plano da inovação, é o legislador ele criar deveres para o juiz. O professor Gajardoni vai estar aqui amanhã com vocês falando sobre os deveres do juiz, não sei se ele vai tocar nesse ponto, mas nós temos aqui deveres do juiz previstos no artigo 139, inciso 9º, e no artigo 317 do CPC, que é o dever de dar oportunidade à parte de sanear o vício. Então, aqui o juiz, ele percebe que você, advogado, praticou um ato viciado, um ato em desconformidade com a lei, um ato que não respeitou a forma legal. Mas, sendo este vício sanável, podendo, portanto, esse erro ser corrigido, o juiz tem o dever, e se ele tem o dever, é óbvio que você, como parte, tem o direito de exigir a oportunidade do saneamento. O artigo 139, inciso 9º, ele é expresso. O juiz tem o dever de determinar a supressão dos pressupostos processuais ausentes e da correção de outros vícios processuais. E o 317, ele atende de uma maneira ainda mais clara o princípio da primazia no julgamento do mérito. Ele diz o seguinte: antes de proferir a sentença terminativa, sendo o vício sanável, o juiz tem o dever de intimar a parte para saneá-lo. Então, note, você, quando pratica um ato viciado, sendo este ato viciado apto a levar a uma sentença terminativa, caso ela seja proferida no caso concreto, esteja pronto para entrar com o devido recurso, no caso será a apelação, por violação a esses dois artigos. Se o assunto não for resolvido no julgamento da apelação, já prepare o seu recurso especial com fundamento na violação desses dois artigos. Daniel, eu quero também botar a violação do artigo 4º, eu posso? Claro que pode, mas perceba, o artigo 4º fica mais solto, né? Porque se você é advogado, já fez um RESP na vida, sabe bem o que eu estou dizendo. Né? Emplacar um RESP com fundamento de violação a princípio é uma coisa. Emplacar um RESP com fundamentação a uma norma expressa, como é esse 317, é outra bem diferente. Então, seria mais recomendável usar o 317 ou 139, inciso 9º. Agora, o que abunda não prejudica. Se quiser incluir o 4º também, não vai fazer mal. Agora, o mais interessante desse princípio é o seu reflexo na área recursal. Né? Transportando a ideia de que as partes têm direito a um julgamento do mérito da ação, também é correto dizer que o recorrente tem o direito ao julgamento do mérito recursal. Porque, de novo, o legislador, quando ele criou abstratamente o recurso, ele pensou no quê? Numa oportunidade do tribunal reexaminar a decisão impugnada. Reexaminar no seu aspecto formal, reexaminar no seu conteúdo. Ocorre, entretanto, que quando o recurso é inadmitido, nenhuma coisa nem outra acontece. O nosso saudoso professor Barbosa Moreira, que tanto e tão bem escreveu sobre recurso, além de, obviamente, outros temas do processo civil, ele fazia uma analogia entre a inadmissibilidade do recurso e aquele jantar que, após servida a salada, é dado por encerrado, sem que o prato principal seja servido. Ele dizia, o recurso ele tem que chegar ao seu julgamento do mérito, e o sistema tem que fazer com que isso aconteça. Ah, Daniel, mas por vezes é inevitável a inadmissão. A ideia óbvia não é eliminar a inadmissão dos recursos. Imagina o caos que isso significaria. Então não há mais intempestividade, você recorre a hora que você quiser, não há mais legitimidade recursal, qualquer sujeito pode interpor recurso, você não precisa mais impugnar nada da decisão, é só falar que não gostou dela.
É óbvio, ululante, que você tem os pressupostos de admissibilidade e eles sempre serão exigidos. Mas nós temos que criar um sistema que prestigie o julgamento do mérito. E isso, o CPC de 2015, ele fez um trabalho considerável. Atacou a ideia por três frentes distintas. Primeira delas, um ataque claro, direto, à chamada jurisprudência defensiva. Um nome estranho, mas que representa algo muito simples. Interpretações estritamente formais, exageradamente formais, com o objetivo de inadmitir os recursos. Os tribunais superiores, eles estão lotados de recursos, não é segredo para ninguém, né? Eles mal conseguem funcionar. E aí cria-se uma jurisprudência defensiva para tentar simplesmente limpar a pauta, que é a forma, no final das contas, mais desonesta que se tem para limpar uma pauta, né? Por isso que quando falam mal da repercussão geral, quando falam mal da emenda constitucional que tenta aplicar repercussão geral no recurso especial, eu sou a favor, porque pelo menos é uma maneira mais honesta de não ser o seu recurso inadmitido, né? É mais fácil para você explicar para o seu cliente. Você vira e fala, olha, os ministros acharam que o seu caso não é relevante o suficiente para ser julgado por um tribunal superior. Difícil é você explicar para o seu cliente que o seu recurso não vai ser admitido porque o carimbo, que nem foi você que fez, quem fez foi o judiciário, é ilegível, né? Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ter uma conversa dessa com o cliente, né? E aí, doutor, ganhamos? Foi um resultado atípico, né? Quer dizer, em que termos, doutor? Tinha um carimbo lá, né? Falei, o que tinha o carimbo, doutor? E isso, considerando que o seu cliente tem 20 anos para mais, porque se ele tiver menos que 20 anos, ele nem sabe o que é um carimbo, né? Você vai ter que explicar para ele o que é um carimbo. Mas, de qualquer maneira, o carimbo era ilegível. Aí ele vai te perguntar, mas, doutor, por que o senhor não fez um carimbo legível? Eu falo, não, mas o carimbo não era meu. O judiciário dá um carimbo ilegível, o judiciário diz que não consegue ler, o judiciário inadmite o seu recurso. Quer dizer, que honestidade que tem nisso? Quer dizer, não se pensa... Bom, no advogado é óbvio que não se pensa. Mas vamos pensar um pouco além do advogado e na parte que o advogado defende. E no direito em si. Não se pensa em nada, se pensa em limpar a pauta. E aí o legislador, em 2015, falou, vamos atacar isso. E fez um ataque direto. E fez um ataque direto de que maneira, Daniel? Criando regras que não podem ser interpretadas de maneira a levar o recurso à inadmissão. Nós tivemos, por exemplo, a revogação tácita, porque ela está aí ainda como uma morta-viva, da súmula 218 do STJ. Interposição de recurso pelo correio, acreditem ou não, na interposição de um recurso pelo correio, a súmula 218 dizia, para fins de contagem de prazo, interessa a data do recebimento da correspondência na secretaria do juízo. Ou seja, você ia até o correio, seu recurso pronto, postava e rezava. Porque se alguma coisa desse errado no meio, se o carteiro, né, faltar, sei lá, esquecesse, 2 dias, puf, chegava lá, recurso intempestivo. Imagina, por um ato absolutamente alheio à diligência do advogado, e tome o advogado, né, explicando para o cliente, pô, doutor, o senhor perdeu o prazo. Não, você não sabe, meu prazo é de 15 dias, eu entrei no 3º, eu não podia ser mais diligente que isso, eu gastei 3 dias para fazer o recurso, e fiz rápido, para não ter erro, mas teve, porque deu problema, não chegou, aí chega lá na secretaria, a secretaria não certifica. Perceba, como assim? O que eu, advogado, tenho a ver com isso? E agora esta súmula está revogada, artigo 1003, parágrafo 4º, agora para fins de contagem de prazo, o que interessa é a data da postagem, óbvio, ululante. Senhores, tivemos a revogação expressa, a única súmula do STJ, que foi revogada expressamente em razão do CPC, o que é um absurdo, é uma vergonha, porque como diz um amigo, grande amigo meu, o professor Rodrigo da Lima Cunha Freire, o novo CPC cometeu um sumolocídio, porque são várias as súmulas do STJ que perderam absolutamente o seu sentido e aplicabilidade em razão do novo CPC, mas depois de 2 anos de vigência e 1 ano de vacância, o STJ é a pachorra de revogar apenas uma delas. É uma vergonha. E revogou a súmula 418, na verdade, né, substituindo pelo súmula 579, que na verdade é o artigo 1024, parágrafo 5º,
a parte contrária, vamos pegar como exemplo a sentença, a parte apela, a outra embarga. Embargo de declaração, os embargos de declaração não são providos ou não são admitidos, são rejeitados, seja na admissibilidade, seja no mérito. Ora, se a sentença não foi alterada porque os embargos foram rejeitados, aquela apelação já interposta, ela tem que seguir normalmente. Mas havia um entendimento de que se você não reiterasse esta apelação, ela seria inadmissível. Veja que pataquada, que exigência formal vazia, inútil, só para pegar você na curva, traiçoeira. Como era essa reiteração, Daniel? Reiteração, uma frase. Vem por meio desta reiterar o recurso de folhas tal. E se não tivesse? Não, se não tivesse, a casa caía. Porque o recurso era inadmitido, a decisão transitava em julgado e o inferno estava estabelecido. Mas agora não pode mais, não pode, agora mudou tudo. Senhores, artigo 218, parágrafo 4º. Quem não se lembra aqui do nada saudoso recurso prematuro? Da intempestividade ante tempos? Quando a mente ela vai para o mal, é uma coisa. Porque o brasileiro ele é muito criativo, ganha toda hora prêmio de marketing, né? Ganha prêmio de publicidade. Agora, quando vai para o mal também, ninguém segura. Então, resolveram dizer o seguinte: o que é fora do prazo? Aí, fora do prazo é depois que acaba o prazo, mas também é antes de que comece. Jesus do céu! Pois é, e como o prazo recursal começa nos termos do artigo 1013, com a intimação da parte, antes da parte ser intimada, se o recurso fosse interposto, ele seria intempestivo. Como assim? Perceba, todo mundo fala toda hora em celeridade processual. No dia que o advogado quer colaborar com a celeridade, ao invés de esperar 3, 4 meses para ser intimado, ele já tem acesso ao teor da decisão, pelo amor de Deus, principalmente com processos em autos eletrônicos. Todo mundo aí tem um programa no computador, na hora que for postado no meio eletrônico, você recebe. Você recebe, você não está intimado ainda oficialmente, mas você já tem acesso ao conteúdo. Com acesso ao conteúdo, o que você faz? Você elabora o recurso. Isso era viciado. Como é que pode ser viciado? Ninguém para pensar mais. É claro que pensa, mas pensa para o mal. Porque se parar para pensar para o bem, para que serve a intimação? Para dar ciência do ato. Para que eu preciso ter ciência do ato? Para reagir contra o ato. Ora, se eu já reagi contra o ato, é óbvio, Lulante, que eu já tive ciência do ato. Mas ninguém segurava o STJ, o STF, recurso prematuro, intempestividade de tempos, acabou, é só ler o artigo 218, parágrafo 4º. Mas nós fomos além no CPC de 2015, nós criamos o artigo 932, parágrafo único, uma regra geral de saneabilidade de vício. Um artigo que diz o seguinte: o relator, antes de inadmitir qualquer recurso, deve intimar a parte para que ela possa sanear o vício em 5 dias. Uma cláusula geral. Não fala qual é o vício, não fala qual é o recurso, dá-se a entender que é uma cláusula geral. Daniel, esse artigo 932, parágrafo único, ele vem sendo aplicado exatamente como você propõe, para toda e qualquer espécie de vício, para toda e qualquer espécie de recurso? Bom, vou colocar aqui para vocês o que vem acontecendo diante da jurisprudência dos tribunais superiores. Primeira não aplicação da norma. Essa não aplicação da norma, ela tem previsão legal, então não adianta criticar. E é uma previsão legal lógica, porque se você for consultar o 932, parágrafo único, você vai perceber que o vício que enseja a aplicação da norma é apenas o vício sanável, é óbvio. Porque se o vício for insanável, será contraproducente, uma violência à ideia da duração razoável do processo, e a mesma inteligência mediana, você pedir para alguém sanear um vício já sabendo de antemão que ele é um vício insanável. Então, é óbvio que, sendo um vício insanável, não haverá aplicação do 932, parágrafo único. Mas perceba, muita calma agora.
você não vai aplicar o 932, parágrafo único, mas você vai ter que aplicar o artigo 9º caput do novo CPC. Porque o artigo 9º caput do novo CPC, ele diz o seguinte: antes de proferir uma decisão contra a parte, o juiz tem o dever de ouvi-la. Isso chama contraditório. Antes de decidir contra a parte, o juiz tem o dever de ouvi-la. Perceba, inadmitir um recurso é decidir contra o recorrente? Precisamos de muito esforço hermenêutico para dizer que sim. Logo, o relator, entendendo que o recurso tem um vício insanável, não aplicará o 932, parágrafo único? É óbvio que não, mas em aplicação do artigo 9º caput, antes de inadmitir o recurso, ele tem que ouvir o advogado do recorrente. Mas por que, Daniel, ele tem que ouvir? Porque ele não é infalível, porque ele não está sempre certo, porque não é possível acreditar a priori que o advogado do recorrente não possa ter algo a dizer para convencer o relator de que aquela sua primeira impressão é uma impressão equivocada. E perceba, eu tenho duas maneiras de fazer isso como advogado. A primeira é mostrar ao relator que não há vício algum, que aquele vício é imaginado pelo relator, mas não existe, e eu vou me aproveitar dos 5 dias para tentar convencê-lo disso. A outra possibilidade, eu posso alegar que o vício existe, mas é sanável, que aqui a equivocada interpretação não é sobre a existência do vício, mas sobre a sua saneabilidade. E aí eu já dou uma dica para os colegas. Sabe qual que é o melhor jeito de convencer o relator de que o vício é sanável? Saneando. Fala, relator, é tão sanável que saneado está. E acabou o assunto. E é por isso que, para mim, cometeu-se um equívoco crasso no julgamento da Corte Especial do STJ, e que vem sendo replicado pelos órgãos fracionários do tribunal e também pelo STF, na interpretação do artigo 1003, parágrafo 6º, que é aquele que diz da comprovação do feriado local. Perceba, confundiram tudo, dizendo que, não, tem que comprovar o feriado no dia da interposição, porque regra específica prefere a regra geral. Esse 932, parágrafo único, é uma regra geral. O 1003, parágrafo 6º, é regra específica. Meu amigo, sai do 932. O relator, ele não inadmite seu recurso porque você não provou o feriado local, ele inadmite seu recurso porque é intempestivo o seu recurso, mas não é. O seu recurso não é intempestivo. Só que ele vai lá e conta. Aí dá 16 dias, ele diz, é intempestivo. Aí você vai lá e fala, você tem que ser ouvido, contraditório. Fala, excelência, o senhor está equivocado. O meu recurso é tempestivo. E como é que eu te convenço disso? Eu provo que teve um feriado local. Acabou o assunto. A disputa, meu caro, não é entre o 1003, parágrafo 6º, e o 932, parágrafo único. É só você jogar aí dentro da equação o artigo 9º, e eu vou até te dizer, viu, dá para você tentar um distinguishing, uma distinção, porque esse precedente do STJ não fala do 9º, ele fica só batendo o martelo no 932, parágrafo único. Então, se porventura você tiver infelicidade, é óbvio que eu oriento aos colegas provar o feriado local no ato de interposição, é óbvio. Mas se acontecer uma tragédia, você pode falar, tem precedente vinculante, corte especial, falar, mas é um caso de distinção, é um caso de distinguishing, porque eu estou fazendo um fundamento jurídico que não foi versado na criação do precedente, vai saber, de repente dá certo. Senhores, 3 dias antes de entrar em vigência o novo CPC, o STJ se reúne, dessa reunião são editados 7 enunciados administrativos, a maioria deles diz respeito a direito intertemporal, mas há um deles, que é o enunciado 6, que nos traz uma informação que é a seguinte, que o artigo 932, parágrafo único, seria aplicado apenas para vício estritamente formal. O STJ já avisou que não bastava ser sanável, que além de sanável, o vício deveria ser estritamente formal. Óbvio, pânico geral na advocacia, porque já se viu nesta percepção do STJ a criação de uma jurisprudência defensiva sem nem o código ter entrado em vigência. Porque, perceba, o código diz vício sanável, e o STJ começou a dizer,
nem todo vício sanável. Não demorou muito, e isso está pacificado, tá, tanto no STJ quanto no STF, que o vício estritamente formal, que enseja a aplicação do 932, parágrafo único, é aquele vício que não diz respeito ao conteúdo do recurso. Porque, perceba, nós sempre quando pensamos num recurso, pensamos forma e conteúdo, e nos esquecemos que o conteúdo tem uma forma, que existem requisitos formais do conteúdo. O principal deles virou o fetiche do STJ. Dizer que o recurso não impugnou especificamente as razões da decisão recorrida. Senhores, colega nosso, Dr. Luiz Guilherme Bondioli Aidar, fez um levantamento e há uma média de 60% das inadmissões no STJ com esse fundamento. É um novo fetiche. Olha, sejamos sinceros, não é possível que 60% dos recursos interpostos no STJ deixem de impugnar especificamente os fundamentos da decisão. Mas saiba você, que se o relator entender que o vício formal é esse, você não terá chance de saneá-lo. Outros precedentes na exigência da comparação analítica, quando você tem que comparar trechos similares de recurso paradigma e recurso recorrido, o que acontece no recurso especial da linha C e nos embargos de divergência. Se você não fizer essa comparação analítica, o seu recurso é inadmitido liminarmente. Porque, perceba, se o tribunal entender que o seu vício formal diz respeito ao conteúdo, esqueça o 932, parágrafo 1º. Fica, então, para vícios estritamente formais, a ausência de um documento, a ausência de assinatura, a ausência de procuração, com mais uma revogação tácita da súmula 115 do STJ agora, porque aí nós vamos aplicar o 932, parágrafo único. E há mais uma hipótese de não aplicação desse artigo, que é uma hipótese que me chama muita atenção. Eu já fiz várias pesquisas nos tribunais superiores, mas sempre que se fala desse artigo, ele vem combinado com o 932. Eu queria ver ele sozinho um dia, que é o artigo 1029, parágrafo 3º. Olha que coisa. Para recursos nos tribunais superiores, só vale para STJ e STF. Se o tribunal reputar o vício como não sendo um vício grave, ele não vai mandar o recorrente sanear, ele vai desconsiderar o vício e julgar o mérito recursal. Então, perceba, por que aqui eu não vou aplicar o 932, parágrafo único? Porque eu não preciso dele. Perceba, você chama o recorrente para sanear o vício para chegar no julgamento do mérito. Agora, se há uma regra dizendo que você pode chegar no julgamento do mérito mesmo tendo um vício, então vamos embora. E olha que coisa sensacional. Esse dispositivo, dizem, eu não participei de nada disso, dizem, que foi uma decorrência de um julgado histórico, que teve como relatora a ministra Ellen Grace, que na verdade foi atacada por uma crise de sincericídio. E atacada por uma crise de sincericídio, ela vira e diz, esse RE não tem pré-questionamento. Não tem. Mas nós vamos julgar mesmo assim. Como? Porque é muito importante essa matéria constitucional para o STF refugar. E eu digo que foi um sincericídio, por quê? Era só dizer que tinha, né? Porque ninguém sabe o que é pré-questionamento também. Tinha, mas onde? Ali. Mas onde? Como, aliás, era antes e continuou depois dessa decisão, porque eu não vou chamar essa decisão nem de precedente, porque ela foi uma decisão totalmente isolada. Mas perceba, que coisa maluca, a ausência de pré-questionamento é um vício insanável. Porque não é o recorrente que pré-questiona a matéria, quem pré-questiona a matéria é o órgão julgador. Pré-questionamento não é pré-questionamento, como a literalidade da expressão sugere. Pré-questionamento é a pré-decisão sobre a matéria alegada em sede de RE e RESP. Então imagina que gracinha, 932, você tem 5 dias aí recorrente. Para quê? Para conseguir o pré-questionamento. Meu Deus. Eu vou ter que pedir lá embaixo. Mas olha que coisa interessante. O 1029, parágrafo 3º, ele não exige que o vício seja sanável. Ele só exige que o vício não seja reputado grave. Isso por uma razão óbvia.
em razão, senhores, dos recursos especiais extraordinários serem recursos excepcionais, que tutelam o direito e só reflexamente o interesse das partes. Eu quero traçar um cenário para vocês entenderem. Chega lá um RESP no STJ, e sabe de onde foi tirado o RESP? De um acórdão do TJ de Santa Catarina aqui, que julgou um IRDR. E um IRDR sobre uma questão nacional. Tem processo daquela matéria no Brasil inteiro. E o TJ de Santa Catarina criou um precedente vinculante local. Aí veio o RESP. Só que o RESP é um lixo. É uma desgraça. Tem vício do começo ao fim. Aí o ministro ele vem e pensa assim, se esse advogado já fez esse serviço ruim, qual é a garantia que eu tenho de, intimando ele a sanear tudo isso, ele realmente sanear? Porque perceba, se eu mando sanear dizendo, assim eu não chego no mérito, e o saneamento não vem, não há saída. Você tem que inadmitir o recurso. Perceba, o próprio relator, ele se prende, ele fica na mão do advogado do recorrente. Ele pode achar que não vale a pena o risco. Porque, perceba, não há nada mais trágico para o sistema de precedentes você ter um acórdão de RDR de questão nacional transitado e julgado em segundo grau. É só você fazer um exercício. Então, afirma-se aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinada norma de contrato de adesão bancário é ilegal. Só que isso só vincula Santa Catarina, porque transitou em julgado aqui. O relator mandou o autor emendar, aditar o recurso, ele não fez, ele teve que inadmitir. Bom, dali a algum tempo vem um IRDR da onde? De São Paulo. E lá em São Paulo a mesma cláusula é tida como legal. E esse processo de São Paulo chega ao STJ, o STJ julga e diz a cláusula legal. E aí? Em Santa Catarina a cláusula é ilegal. No resto do Brasil a cláusula é legal. Conflito de precedentes vinculantes. Olha a desgraça. Previsibilidade, segurança, isonomia, tudo que os precedentes não prometeram, vão para o buraco. Então, perceba, o que o relator ele faz? Ele fala, eu não vou correr o risco. Eu vou aqui reconhecer que há vícios, mas é muito importante eu julgar esse mérito, não vou correr risco, então segue o jogo, o 1029, parágrafo 3º, permite que ele faça assim. E, estando meu tempo esgotado, eu só queria fazer uma última consideração, seria bem mais longa, mas não vai ser, porque eu falei que eram 3 frentes de ataque, atacar a justiça defensiva, criar esse artigo 932, que é a saneabilidade dos vícios, e também criar o que não tínhamos, previsão expressa de fungibilidade recursal específica. Nós temos no artigo 1024, parágrafo 3º, a fungibilidade, decisão interlocutória, embargo de declaração, eu converto em agravo interno. E nos artigos 1032 e 1033, a fungibilidade entre RE e RESP. Você entra com o RE, o relator do STJ entende que a matéria que você está impugnando é constitucional, converte em RE e manda para o STF. Você entra com o RE e o STF, ele diz, olha, eu não vou conhecer desse RE, porque a ofensa à Constituição aqui é reflexa. O que é uma ofensa reflexa? Ora, se houve ofensa à Constituição, ofendeu no caminho, antes disso, uma norma infraconstitucional. Agora, se essa norma infraconstitucional for uma norma federal, quer dizer o quê? Que cabe RESP, e não RE. Então, o que o STF faz? Converte o RE em RESP e manda para o STJ julgar. E eu encerro, senhores, só para dizer que essa fungibilidade entre RE e RESP vai fazer com que nunca mais aconteça, nunca mais, graças ao bom Deus, nunca aconteceu comigo, mas eu tenho precedentes e te mostro essa situação, que ela ocorreu. O pobre coitado do advogado faz um RE e um RESP. O STJ diz, isso é matéria constitucional, inadmito. O STF diz, isso é matéria infraconstitucional, inadmito também. A mesma matéria. É o limbo decisório. E eu só consigo pensar no dia seguinte, que é o telefonema para o cliente. É só isso que eu penso. A minha vida é baseada no telefonema para o cliente. Né? Falei, aí, doutor, estava com 2 recursos lá, hein? Foi. E aí? Foi um resultado atípico. Né? Como assim atípico, doutor? Típico, né? Jogamos bem e tal, jogamos bem como nunca e perdemos como sempre. Né? Quer dizer, lá, tinha 2 lá, um falou que era do outro, o outro falou que era de um. Aí imagina o leigo ele só vai poder te perguntar o quê? Mas aí quem decidiu?
Não, ninguém decidiu. Aí ele vai perguntar, e agora? Fala, agora acabou. E aí é ruim. Perceba, isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer, porque se eu entrar com o RE e com o RESP e houver esse cruzamento, o STF diz a última palavra. Se o STF assumir que é matéria constitucional, ele julga. Se ele falar que é norma constitucional, julga o STJ, querendo ou não, achando ele o que for que ter que achar. Então, só nisso já é uma bênção. Tá?